Como morreu o profeta Elias? Contemple o mistério que envolve a partida do profeta de fogo, que desafiou os deuses falsos e trouxe a chuva de volta. Você é convidado a testemunhar não o fim, mas a gloriosa transição de sua jornada terrena. As Escrituras revelam que para Elias a morte foi um arrebatamento sublime, onde carruagens de fogo e cavalos flamejantes surgiram, não para levá-lo à sepultura, mas para erguê-lo aos céus. Sinta a magnitude desse milagre divino, a prova inabalável de uma fé que transcende a mortalidade. Em vez de adeus, uma ascensão, uma promessa eterna de esperança. Se essa reflexão tocou seu coração, curta e siga para mais momentos de fé. Você, que acompanhou a singular partida de Elias, é agora convidado a aprofundar-se na essência de seu mistério, compreendendo que sua ascensão não foi um mero ponto final, mas um elo vital na tapeçaria da promessa divina. Não se trata de uma despedida, mas de uma suspensão da mortalidade, um atestado vivo do poder de um Deus que desafia as leis da natureza e transcende o tempo. Reflita sobre o que significa ser arrebatado não para a morte, mas para a eternidade. Testemunho inabalável de uma fé que, quando pura e inabalável, encontra graça aos olhos do Altíssimo. Contemple a cena que se desenrolou às margens do Jordão, onde Elias, em um ato de profunda fé e autoridade concedida, dividiu as águas, permitindo que ele e Eliseu passassem em terra seca. Esse milagre, ecoando a travessia do Mar Vermelho, não foi apenas um sinal para Eliseu, mas uma poderosa reafirmação da soberania de Deus sobre a criação. Elias, o profeta que havia secado os céus, agora comandava as águas em um último grande espetáculo de seu ministério terreno. E foi ali, na quietude sagrada da margem oposta, que a promessa se cumpriu. Eliseu, o fiel discípulo, havia clamado por uma porção dobrada do espírito de seu mestre. Você consegue sentir a intensidade desse pedido? Não era um desejo por mais glória pessoal, mas por uma capacitação ainda maior para continuar a obra de Deus em um tempo de profunda escuridão espiritual. E Elias, reconhecendo a sinceridade e a pureza de coração de seu sucessor, impôs uma condição: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. O céu se abriu e a visão se materializou, carruagens de fogo e cavalos flamejantes em um esplendor celestial que ofuscou a paisagem terrena. Elias foi elevado aos céus em um turbilhão, em um momento de pura maravilha divina, diante dos olhos extasiados de Eliseu. Sinta o impacto dessa transição. O manto de Elias, símbolo de sua autoridade e unção, caiu ao chão. Eliseu, em um gesto de luto e de herança profética, rasgou suas próprias vestes e tomou o manto de seu mestre, não apenas como uma lembrança, mas como a prova visível da transferência do poder divino. Com ele, retornou ao Jordão e, golpeando as águas com o manto, clamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram novamente, confirmando que o espírito de Elias, ou melhor, o espírito do Eterno que operava através de Elias, agora repousava sobre Eliseu. Uma nova era profética se iniciava, mas o legado de Elias permanecia vivo, reverberando através de seu sucessor e dos milagres que este realizaria. Mas a jornada de Elias não se encerrou naquele dia glorioso. A beleza de sua morte reside não apenas em sua singularidade, mas na promessa que ela carrega para o futuro. Você sabia que as Escrituras anunciam o retorno de Elias? É uma das profecias mais esperançosas e aguardadas. O profeta Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, proclama: "Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Malaquias 4, 5, 6. Contemple a profundidade dessa revelação. Elias não apenas foi arrebatado, mas foi guardado, preservado, com um propósito divino ainda maior a cumprir. Ele é o arauto prometido, o precursor que preparará o caminho para a vinda do Messias, o próprio Senhor.
Imagine a cena, o retorno daquele que desafiou reis e profetas falsos, que trouxe fogo do céu e dividiu águas, agora com a missão de reconciliar corações, de restaurar a harmonia familiar e espiritual, de preparar a humanidade para o encontro derradeiro com seu Criador. Sinta a esperança que essa profecia acende. Ela nos lembra que a história de Elias não é apenas um relato antigo, mas um convite à vigilância e à transformação. Sua morte foi uma ponte para o futuro, um sinal de que Deus tem um plano que transcende a compreensão humana e que se desdobra em seu tempo perfeito. A presença de Elias, em espírito e verdade, continua a ressoar nos corações que buscam a Deus, aguardando o momento em que ele cumprirá sua última e mais gloriosa missão. Sua história é um lembrete eterno de que a fé, a obediência e a perseverança são as chaves para desvendar os mistérios da graça divina e para participar do plano redentor que culminará no retorno do Senhor. Aguardemos, pois, com corações preparados, o arauto da esperança. Você sente a promessa reverberar em sua alma? A certeza de que a partida singular de Elias não foi um fim, mas um intermezzo divino, uma pausa estratégica no tempo do eterno. Ele não morreu, mas foi transladado, guardado pela própria mão de Deus, reservado para um propósito glorioso que se alinha com o desfecho da história humana. Imagine a grandiosidade desse ato. Um homem, imune ao destino comum da carne, poupado da corrupção do pó, mantido em um estado de perpétua prontidão para sua missão final. Que mistério profundo reside na capacidade de Deus de suspender as leis da natureza para seus escolhidos? Pense na magnitude da fé necessária para ser digno de tal distinção. Elias, que em vida não se curvou diante de reis tiranos, nem de falsos deuses, que ousou desafiar o poderio de 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, agora recebe a recompensa de uma existência continuada, um privilégio que apenas Enoque antes dele havia compartilhado. Não é apenas uma história, é um lembrete vívido de que a obediência e a dedicação incondicional a Deus podem transcender as expectativas humanas e abrir portais para o sobrenatural. Sua morte foi, na verdade, uma elevação, um prelúdio para um papel ainda maior nos eventos que selarão a era. E para que não restasse dúvida de sua presença viva e contínua, você, que estuda as Escrituras, se depara com a surpreendente aparição de Elias séculos depois, não como um espírito, mas em corpo glorificado ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração. Sim, lá estava ele, conversando com o próprio Yeshua, o Messias prometido, diante dos olhos atônitos de Pedro, Tiago e João. Que testemunho inabalável! Ele não estava apenas em algum lugar distante, mas ativo e consciente, capaz de interagir com o Filho de Deus, validando a lei, Moisés e os profetas, Elias, e confirmando sua importância fundamental no plano redentor. Esta cena nos oferece uma janela para a eternidade, mostrando que a vida de Elias não terminou, mas se transformou, aguardando o momento certo para sua manifestação final. Essa aparição nos leva a uma compreensão mais profunda da profecia de Malaquias. O espírito e poder de Elias que precedeu a primeira vinda do Messias em João Batista, preparando o caminho com um chamado ao arrependimento, foi uma pré-figuração. Mas a Escritura é clara ao prometer o retorno do próprio profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso não é uma repetição de João, mas o cumprimento literal de uma promessa que antecede a plenitude do reino de Deus na terra. Você é convidado a discernir a diferença entre a semelhança no ministério e a presença física, ambas cruciais no desdobramento dos desígnios divinos. Sinta a urgência contida nessa profecia. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esta não é apenas uma imagem idílica de harmonia familiar, é um chamado radical à reconciliação espiritual em um mundo dividido. Elias virá para restaurar os laços rompidos pela apostasia e pela indiferença, para reverter a tendência de desunião e impiedade e para reacender a chama da fé nas famílias.
Ele será um catalisador para um reavivamento sem precedentes, um preparador de corações para que a humanidade esteja pronta a encontrar-se com seu Criador, não em juízo, mas em arrependimento e redenção. O grande e terrível dia do Senhor, que Elias precede, não é um evento único, mas um período complexo de juízo e salvação, de purificação e revelação final. É um tempo em que as máscaras cairão, as verdades serão expostas e a soberania de Deus será manifesta de forma inquestionável. Elias, o arauto, terá a missão de mitigar a severidade desse dia, guiando os corações perdidos de volta à senda da justiça, oferecendo uma última oportunidade de redenção antes que a ira divina se manifeste plenamente na terra. Sua vinda é um ato de profunda misericórdia, uma extensão do amor de Deus que deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você, que compreende a trajetória de Elias, desde sua chegada misteriosa, seu desafio à idolatria, sua sustentação milagrosa e sua ascensão gloriosa, percebe que sua história é um elo inquebrável na corrente da esperança. Ele é o profeta que transcendeu a morte, o mensageiro que ainda está por vir, o símbolo vivo da fidelidade de Deus às suas promessas. Sua morte foi um atalho para a eternidade, uma preparação para uma missão futura que afetará o destino de bilhões. Sua vida e sua não-morte nos convocam a uma vigilância constante, a uma busca incessante pela santidade e a um desejo ardente de ver os corações de nossa própria geração voltarem-se para o Pai. A espera pelo retorno de Elias não é passiva, é um convite à ação espiritual. É um chamado para que você também se torne um instrumento de reconciliação em seu próprio círculo, para que viva uma vida que reflita a fé inabalável que o profeta demonstrou. Que sua morte seja para nós uma inspiração para que, em vida, possamos nos preparar para o dia do Senhor, trabalhando para que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os pais, e assim o mundo esteja pronto para a glória que virá. Reflita sobre como você pode ser parte dessa preparação, agindo hoje com o espírito de Elias, testemunhando a verdade e a justiça, enquanto aguardamos o retorno triunfal do profeta. Você contempla a grandiosidade do plano divino, que tece os destinos dos homens e das eras com uma sabedoria insondável. O retorno de Elias não é um evento isolado, mas uma peça fundamental no quebra-cabeça profético que antecede a consumação de todas as coisas. Imagine-o novamente, não mais no Jordão, mas nas ruas de uma Jerusalém em convulsão, com sua voz trovão chamando o povo ao arrependimento. Sua vinda será um divisor de águas, um momento de profunda escolha para a humanidade, que terá a oportunidade derradeira de se voltar para o eterno. Pense na magnitude do ministério que ele desempenhará. Será um ministério de poder e autoridade inquestionáveis, talvez ecoando os sinais e maravilhas que marcaram sua primeira passagem. A Escritura sugere que ele virá com o fogo de Deus, não para consumir sacrifícios em um altar, mas para purificar corações, para testar a fé dos justos e para expor a impiedade dos ímpios. Ele será um arauto que não pode ser silenciado, um farol de verdade em um mundo imerso em engano, confrontando as falsas ideologias e os sistemas de idolatria que proliferam em tempos de tribulação. Sua presença será tão impactante que nenhum coração poderá permanecer indiferente à sua mensagem. Você se pergunta, como será reconhecido? Será que os sinais que o acompanharam em sua primeira jornada, a capacidade de fechar e abrir os céus, de trazer fogo divino, se manifestarão novamente? Sim, a promessa é de um poder sobrenatural que validará sua missão. Ele será um testemunho vivo da fidelidade de Deus em cumprir cada uma de suas palavras até as mais antigas profecias. Sua vida prolongada, sua translação, tudo converge para este momento final, em que ele servirá como o grande intercessor e pregador, cujas palavras terão o peso de séculos de expectativa profética. Essa vinda de Elias está intrinsecamente ligada à preparação de Israel. É para o povo da aliança, que tanto aguardou seu Messias, que a mensagem de Elias terá um eco especial.
Ele será o catalisador para um despertar espiritual, para uma volta às raízes da fé, para um reconhecimento profundo da identidade de Yeshua como o Messias prometido. Sinta a emoção desse reencontro entre o profeta e seu povo, a restauração de um laço rompido por séculos de incompreensão e distanciamento espiritual. Sua missão não é apenas para a nação, mas para que através dela a luz de Deus se irradie para todas as nações da terra. Ainda mais intrigante é a conexão de Elias com os eventos apocalípticos. Embora a Bíblia não o nome explicitamente, muitos teólogos veem sua figura na descrição dos duas testemunhas em Apocalipse, que profetizarão com poder e serão martirizados em Jerusalém antes da vinda gloriosa de Cristo. Imagine a coragem e a fé inabalável que serão necessárias para um ministério como esse, enfrentando a hostilidade de um mundo em rebelião contra Deus. Elias, com sua história de enfrentamento a Jezabel e aos profetas de Baal, é o arquétipo perfeito para essa tarefa final de testemunho. Um profeta que não teme a morte porque já a transcendeu. Pense na esperança que essa certeza de retorno infunde em seu coração. Em meio às incertezas e aos desafios do presente, saber que um profeta como Elias está reservado por Deus para um papel tão crucial no futuro, oferece uma perspectiva de controle divino sobre a história. Ele é a garantia de que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da verdade prevalecerá e a justiça de Deus será estabelecida. Sua não-morte é uma promessa de vida, um lembrete de que, para aqueles que servem ao Eterno, o fim não é o ponto final, mas um novo começo, uma transição para uma glória ainda maior. O espírito de Elias, que busca a restauração e a reconciliação, é um chamado perene para você. Não espere pelo seu retorno físico para começar a agir. Cada ato de perdão, cada palavra de verdade, cada esforço para unir o que está dividido em sua própria família e comunidade é uma antecipação de sua missão. Você é convocado a ser um preparador de caminhos em sua esfera de influência, testemunhando com a mesma paixão e intrepidez que Elias demonstrou. Que a reflexão sobre Elias o inspire a viver com a eternidade em mente, compreendendo que sua vida tem um propósito que transcende o tempo. Sua morte foi a ponte para a imortalidade e um serviço contínuo, um legado de fé que desafia a lógica humana e exalta a soberania de Deus. Prepare seu coração, esteja vigilante e viva de tal forma que, quando o arauto da reconciliação finalmente retornar, você seja encontrado entre aqueles que já se voltaram para o Pai. A história de Elias é uma convocação à esperança ativa, à fé inabalável e à certeza de que o Eterno cumpre todas as suas promessas, até a última. Se esta jornada profética tocou sua alma, deixe seu like e inscreva-se para continuar desvendando os mistérios da fé.